Pessoal, que a paz de Jesus esteja conosco e que nós possamos, nesses momentos agora de isolamento social, continuarmos a estudar, a refletir sobre a doutrina espírita, sobre o Evangelho de Jesus. E hoje eu gostaria de falar com vocês sobre as leis morais. Evidentemente que nós vamos abordar alguns aspectos que dizem respeito à situação que nós estamos vivenciando hoje. Bom, hoje é o dia 29 de março de 2020. Nós estamos aí vivendo uma situação que a OMS decretou como sendo de pandemia e pelo novo coronavírus, o Covid-19. Então, vários países estão adotando aí, ao longo dos últimos tempos, isolamento social, para que diminua-se a velocidade de propagação do contágio. Porque, pelo menos aqui no Brasil, ele vai acontecer daqui a alguns dias, né? E isso é inevitável, só que, ao atingir o pico, segundo a OMS, nós possamos ter esse pico diminuído. Então, nós não só um número menor de pessoas contaminadas, como também essa velocidade sendo retardada, que é muito importante. Então, esse é o contexto mundial que nós estamos vivendo. Contexto nacional, tá? O contexto aqui no nosso Brasil, nos últimos tempos, é um contexto de bipolaridade. Tá? Nós temos aí, pelo menos é assim que a maioria das pessoas interpretam. Não que seja verdadeiro, mas é isso como elas estão interpretando. Existe um grupo chamado de esquerda, que normalmente são associados ao PT e ao ex-presidente Lula, e um grupo de direita, que estão associados aí ao presidente Bolsonaro, que é o nosso atual presidente. Então, esses grupos ditos de esquerda são chamados de lulistas ou petistas, e o grupo de direita de bolsonaristas. E, evidentemente, que isso não é uma verdade. Existe um grupo, uma parcela razoável da população, da sociedade, que não apoia nenhum desses grupos. Porém, essas pessoas, quando entram em contato com quem é da direita, é chamado de esquerda. E quando entram em contato com quem é da esquerda, é chamado de direita. Então, esse é o contexto que nós estamos vivendo. Para que você já não comece o nosso vídeo, o nosso estudo com o pé atrás, será que o N de direita, de esquerda? Eu gosto muito de política, há mais de 20 anos, eu gosto muito quando iniciei meus estudos jurídicos na universidade, mas nessa mesma época eu abandonei a política partidária. Tá? Então, eu gosto de vivenciar a política, mas sem o partidarismo. Então, você não precisa ficar com o pé atrás ao assistir o meu vídeo. Isso foi só uma contextualização que eu fiz. Não sou nem de direita e nem de esquerda, até porque isso daí são conceitos que foram muito fortes na bipolaridade vivenciada durante a Guerra Fria. E isso é muito antigo, isso aí é extremamente desatualizado com o que nós vivemos hoje. Mas as pessoas ainda insistem, principalmente as gerações que vivenciaram a Guerra Fria, né, até 1989, em dividir as pessoas em direita ou esquerda. E, ultimamente, em alguns grupos aí, e mesmo antes da pandemia, o pessoal me pergunta se eu sou comunista, se eu sou de direita, se eu sou de esquerda, e assim por diante. E, evidentemente, que antes de responder, eu sempre coloco o seguinte: você realmente sabe o que é ser de direita? Quais são os princípios da direita? Quais são as suas intenções? Quais são as suas características? Você sabe o que é ser de esquerda ou ser comunista? Você sabe quais são as suas características? Ou você tem estudado só pelas redes sociais? Então, é muito importante, nessa contextualização desse momento, você se perguntar se sua grande fonte de estudo é Facebook, é WhatsApp, tá? Porque muitas vezes o que nós vamos dizer agora, que está dentro do Livro dos Espíritos, nada aí é um conteúdo meu, pode te desagradar.
porque você segue ideologias políticas e o que nós seguimos aqui é o cristianismo redivivo. É através das bem-aventuranças e todo o conteúdo que está nas obras básicas e obras espíritas que vieram posteriormente. Então é importante que você tire essas ideologias para poder ter um estudo em que os nossos estudos espíritas sempre têm por finalidade o esclarecimento e a consolação. E começando aqui os nossos estudos, então, a gente vai ter a questão 737 de O Livro dos Espíritos, e eu vou pedir licença, porque eu vou ler esses itens, pode se tornar um pouco cansativo, muito diferente do que acontece com as minhas palestras presenciais, em que eu evito fazer as leituras para ficar uma coisa mais dinâmica, mais interessante. Porém, todo o conteúdo que tem nessas respostas ficariam pobremente expressos na minha fala se eu não os lesse. Então é muito importante, inclusive, quem puder, pegar aí o Livro dos Espíritos para poder acompanhar, e após as nossas reflexões, nem falo que seja um estudo, são algumas reflexões, nós possamos depois ler o livro 3 de O Livro dos Espíritos, que fala sobre as leis morais. Então, na questão 737, Allan Kardec fez a seguinte colocação: com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? E os espíritos da codificação respondem a Kardec: para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento? E isso tem sido dito por vários historiadores, vários pesquisadores sociais, ao longo aí das análises do século XX, de outros séculos, mas principalmente do século XX, com as duas grandes guerras, de que essas situações, esses flagelos destruidores, e eu citei as duas grandes guerras, mas tem outros flagelos destruidores, evidentemente, aceleram o progresso, e nos últimos dias alguns historiadores vieram afirmar a mesma coisa, que diversas situações acabaram sendo aceleradas dentro do campo científico, do campo social, e mesmo as atitudes das pessoas, por conta de tudo isso que nós estamos vivenciando. Preciso é que se veja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados. Somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciais. Daí vem que os qualificais de flagelos, por efeito do prejuízo que vos causa. Então, os espíritos ainda fazem uma crítica às colocações que Allan Kardec coloca. Por quê? Porque esses flagelos destruidores só são destruidores se a gente vê do ponto de vista pessoal e muitas vezes somente do ponto de vista material. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Então está aí um dos motivos, né, a finalidade, melhor dizendo, com que Deus permite que esses flagelos destruidores ocorram aqui na humanidade, sempre lembrando que o nosso planeta ele está vivenciando o final da sua condição de planetas de expiações e provas. Então, é muito importante nós lembrarmos que para muitos que estão vivenciando esse momento, momentos que são aí de temor, de medo, de aflição para alguns, mas que para outros são de esperança, de coragem, de resignação, de fé, mas para muitos esses momentos são de expiação, com altas doses de dor e principalmente sofrimento. Para outros, conforme eu disse, vão ser de provas, onde vão provar as suas qualidades morais, onde nós aí estudamos e fizemos ensaios
em diversas atividades na casa espírita, no nosso lar, no nosso local de trabalho, onde pudemos ali experimentar a nossa aprendizagem. Hoje nós vamos vivenciar, obrigatoriamente confinados dentro do lar, todas essas aquisições. Será que realmente conseguimos transformar a informação em conhecimento e esse conhecimento em compreensão? Porque a compreensão é um nível consciencial muito maior do que o conhecimento em si. A informação, ela entra por um ouvido e sai pelo outro. O conhecimento é quando eu consigo ver utilidade prática para ele. E a compreensão é quando ela atinge a minha consciência, eu consigo executar esse conteúdo. E para pouquíssimos, vai ser uma missão, onde não só a resignação, a abnegação, a paciência, a fé em Deus, a coragem, a esperança vão estar fazendo parte do seu dia a dia, mas principalmente a renúncia. Então, para alguns espíritos que estão vivenciando esse momento, será um momento missionário. Nenhum de nós pode afiançar em qual nós estamos. Somente a nossa consciência perante as leis do nosso Pai de amor e bondade é que no momento correto, no momento certo, vai poder estabelecer que esse período foi um período em que eu expiei, em que eu provei, ou que eu dei o meu testemunho como missionário. De qualquer forma, nós espíritos espíritas temos que estar muito consciente de que nós estamos dando o nosso testemunho, certo? E que antes de melhorar, eu sou uma pessoa muito otimista, tá? Mas é importante nós também sermos um pouco realistas nessa hora. Antes de melhorar, ainda vai piorar um pouco, tá? Porque por isso que eu falei da data, porque os órgãos internacionais e nacionais esperam aí para as próximas semanas o pico. Então nós vamos ver situações aí muito complicadas ainda, e esses elementos virtuosos que eu citei, existem tantos outros que eu não citei, eles têm que estar em primeira mão aí no nosso campo consciente para nós podermos utilizá-lo. A doutrina espírita, ela não pode simplesmente esclarecer a nossa mente, ela tem que consolar os nossos corações. E através da ferramenta da caridade, nós devemos, como trabalhadores da última hora, nós devemos consolar aqueles que necessitam consolo. Isso é muito importante nós termos em mente. Nós temos que utilizar as ferramentas que nós possuímos, as comunicações digitais, os meios digitais, através das mídias sociais, para esclarecer e consolar. Continuando, nós vamos ter aí na questão 732. Para conseguir a melhora da humanidade, não podia Deus empregar outros meios que não os flagelos destruidores? Sim, evidentemente, por isso que eles respondem a Kardec, sim, e os emprega todos os dias, pois que Deus deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. O homem, porém, não se aproveita desses meios. Necessário, portanto, se torna que seja castigado no seu orgulho e que se lhe faça sentir a sua fraqueza. E, evidentemente, que algumas palavras empregadas aí na época, nós não utilizamos hoje, porém, com o entendimento que nós temos, nós entendemos o significado desse castigado, do seu orgulho, e assim por diante. Uma vez que Deus é todo amor, ele não nos castiga, ele nos educa. No entanto, é muito interessante, porque os flagelos humanos, os flagelos aí destruidores, conforme coloca Allan Kardec, ele é interessante porque ele coloca quase todo mundo no mesmo nível, né? Por quê quase todo mundo? Porque algumas pessoas nem se apercebem disso. E é importante que nós nos apercebamos que nós todos estamos no mesmo nível. Todos aí praticamente estamos isolados e todos estamos com a possibilidade de nos contaminar com o Covid-19.
Então, não importa se você é letrado ou não, diplomado ou não, se você é idoso, se você está na maturidade da vida, se você é rico, pobre, negro, branco, amarelo, tem sangue azul, não tem, seja lá no que você acredita, é importante a gente considerar que todos nós agora estamos na mesma tábua do ponto de vista da possibilidade de nós nos contaminarmos. Tá? Evidentemente que uns têm mais probabilidade do que os outros, por várias variáveis, mas esses flagelos, eles se assemelham muito com a possibilidade, né, de nós, com a possibilidade não, com a certeza, melhor dizendo, da morte do corpo físico, né? A morte do corpo físico não poupa ninguém. Ninguém será poupado. E por que ele fala, então, necessário, portanto, se torna que seja castigado no seu orgulho? Para que nós possamos compreender que todos nós possuímos fraquezas. E a hora que a gente compreende que todos nós possuímos fraquezas, nesse momento, a gente pode ser brindado pela solidariedade alheia, e melhor ainda, nós podemos ser solidários para com o próximo. Porque todos nós, sem exceção, estamos sendo castigados no nosso orgulho. Aqueles que não se aperceberam, conforme eu disse, no momento certo, vão se aperceber disso daí também. E aí Kardec abre um subitem a essa pergunta, mas nesses flagelos, tanto sucumbe o homem de bem como o perverso. Será justo isso? Então, o que os espíritos respondem? Bom, a gente já parte do princípio que Deus é justo. Então, o que os espíritos respondem? Durante a vida, o homem tudo refere ao seu corpo. Entretanto, de maneira diversa, pensa depois da morte. Isso, evidentemente, quando ele desperta para a realidade dele, tá? A gente vai considerar isso. Ora, conforme temos dito, a vida do corpo bem pouca coisa é. Evidentemente que ele está fazendo uma comparação com a vida pós-morte. Um século no nosso mundo não passa de um relâmpago na eternidade. Logo, nada são os sofrimentos de alguns dias ou de alguns meses, de que tanto vos queixais. Representam um ensino que se vos dá e que vos servirá no futuro. Os espíritos que preexistem e sobrevivem a tudo formam o mundo real. E essa colocação dos espíritos, ela é muito importante porque prova que a nossa existência ela é impermanente, como tudo que é material, né? E essa impermanência, ela é muito importante, porque até os sofrimentos são impermanentes. E quando a gente desencarna, muitas vezes, a gente se lamenta, a gente lastima não ter aproveitado esses sofrimentos de uma forma mais digna, de uma forma conforme Jesus nos ensinou. Porque se nós pensarmos aí na situação do Calvário, tá? Aquilo ali é um grande ensinamento para nós. Apesar de todas as dores que foram ali impungidas a Jesus, ele nos exemplificou como é que nós devíamos passar por essas dores. O que está lá no Evangelho, né, que seria o bem sofrer nas situações. Então, quando a gente vê lá no Bem-aventurados os aflitos, no capítulo do Evangelho, tem o bem e o mal sofrer, Jesus é o exemplo, tá, que nós devemos seguir. Eu vou encerrar a nossa conversa sobre a questão de que Jesus é o modelo e guia da humanidade. Então, nós temos que nos reportar a todo instante, quando nos sentimos aí fragilizados, temos a sensação de estarmos desamparados, o que realmente não está acontecendo, porque a providência divina está o tempo todo agindo a nosso favor, nós temos que nos lembrar de Jesus. E você observa que Jesus veio demonstrar para nós que quando nós estamos no mundo material, todos nós estaremos sujeitos a dar o nosso testemunho. E pensa bem que ele veio dar esse exemplo para nós sem necessitar passar o que ele passou. Ele só passou por aquilo porque ele queria deixar um ensinamento para nós. Ensinamento esses que nós aí ao longo das existências, nós temos que ficar sendo recordados.
pelas próprias situações materiais que a existência nos impõe. E eles continuam, ó, esses os filhos de Deus e o objeto de toda a sua solicitude, ou seja, os espíritos são os filhos de Deus e o objeto de toda a sua providência. Os corpos são meros disfarces com que eles aparecem no mundo. Por ocasião das grandes calamidades que dizimam os homens, o espetáculo é semelhante a de um exército cujos soldados, durante a guerra, ficassem com seus uniformes estragados, rotos ou perdidos. O general se preocupa mais com seus soldados do que com os uniformes deles. E se nós somos os soldados de Deus, será que estamos sendo bons soldados? Será que estamos aí agindo mais, sendo proativos do que reagindo? E eu estou dizendo isso porque essa semana toda eu trabalhei online, precisei dar 30 aulas online, portanto eu fui obrigado, por questões profissionais, a ficar o tempo todo no WhatsApp, e o que eu vi, algumas situações, inclusive de alguns familiares, alguns amigos espíritas, foram assim, sucessivas reações, sejam reações ao que era colocado pela OMS, pelos órgãos de saúde, seja reações sobre colocações a favor do que os governantes, seja o presidente, seja o governador ou o prefeito, a favor ou contra, ou seja, muitas reações e pouca proatividade. Nós precisamos refletir sobre isso, porque agora é o momento do nosso testemunho, e esse momento, ele é extremamente sensível e importante, porque é ele que vai determinar as nossas ações, as nossas atitudes, é que vão determinar a vibração que nós teremos aqui, se é possível ou não continuar nesse planeta. Nossa, mas você está sendo alarmista, de forma alguma. Há muitos anos, o Dr. Bezerra de Menezes, ele fez uma mensagem, deu uma mensagem mediúnica, em que ele falava que grupos de espíritos, legiões de espíritos, que já não conseguiam mais afinidades para poder reencarnar, ou seja, o perispírito deles não tinha mais afinidade com o perispírito das mulheres encarnadas. Então, eles não, mesmo querendo reencarnar, não conseguiam. Mas que muitos deles ainda iam permanecer no nosso orbe, na nossa estrutura espiritual do planeta Terra, por muito mais tempo. Outros já estavam sendo retirados, mas que legiões permaneceriam aqui e que elas tinham como intuito fazer falir a maior parte que eles conseguirem de encarnados, para que esses encarnados também adquirissem essa mesma condição que eles já possuíam. Então a gente tem que se perguntar com que o nosso campo mental está se sintonizando, com que tipo de soldado que nós seremos, que tipo de trabalhador da seara de Jesus nós escolhemos ser, tá? Então essas reflexões são muito importantes nesses momentos, e existe aí, eu tenho visto publicações muito boas, né, sobre a esperança, a coragem, a generosidade, a caridade, mas quando comparadas com as outras publicações, que são tóxicas e venenosas, algumas, assim, até usam termos de baixo calão, ou acusações em que você percebe aí total falta de bom senso, de caridade com as pessoas, essas aí estão ganhando percentualmente muito mais do que aquelas que são proativas. E nesses momentos que nós vivemos de rápida comunicação, né, a internet permitiu que todos que tenham aí um meio de se conectar a ela tenham uma voz. Nós temos uma grande quantidade de notícias falsas, né, lá do inglês fake news, que é como foi popularizado aqui no Brasil. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque a maledicência, a fofoca, ela sempre existiu aí ao longo da sociedade humana, e em livros, espíritas ou não, em novelas e filmes, a gente já viu o efeito destruidor
notícias falsas, dessas fake news, que antigamente eram chamadas de fofocas, né, dentro do campo da maledicência, e hoje as fake news são as fofocas modernas. Então é muito importante, antes de nós compartilharmos o que quer que seja, nós temos certeza, existem meios aí dentro da internet, da web, para fazer a verificação, e se o que estamos compartilhando, se for verdadeiro, se ele tem aí uma finalidade útil, ou se atende somente ao estado mórbido, que eu me encontro muitas vezes aí vigilante, ao meu cinismo, à minha ironia, ao meu sarcasmo, à minha vontade de querer ganhar numa disputa política ideológica. Então é importante a gente estar considerando todas essas situações, tá? E quando eu faço esse compartilhamento de notícias que não sejam falsas, que não sejam verdadeiras, ou seja, que são falsas, ou notícias que não têm uma finalidade útil, eu estou sendo um instrumento das legiões perversas, que nesse momento estão muito agitadas, e têm encontrado aí campos férteis para agir. É importante você também pensar o seguinte, que a notícia ruim, ela vai chegar de qualquer jeito, você não precisa compartilhá-la. Aqui em casa, estamos eu, minha esposa e minha mãe, e eu recebo muita coisa, eu leio tudo, faço questão de ler tudo, mas não compartilho aquilo que é tóxico, aquilo que seja tóxico. E algumas notícias que eu acho extremamente interessantes, eu vou procurar saber se são verdadeiras ou não. E o que é interessante nisso? A minha esposa, ela está sempre conectada aí por questões também profissionais, e minha mãe não tem nem celular. Só que ao longo do dia, aquelas notícias tóxicas, aquelas notícias ruins, tanto a minha esposa quanto a minha mãe contam para mim. Ou seja, chegou até elas, ou pelas redes sociais ou pela televisão. Então a gente não precisa se preocupar em ficar compartilhando coisas ruins. A gente precisa se preocupar em compartilhar coisas boas, que esclareçam e consolem as pessoas. Tá? E esse é o momento em que nós temos que nos colocar como semeadores. O que nós queremos semear? Tá? O que as nossas atitudes, ao semearmos essas notícias, vão se propagar e o que elas vão gerar de bom para mim e para a sociedade em que eu estou. Então a gente precisa pensar bastante nisso também. Bom, Kardec faz um item B, né? Kardec quer realmente destrinchar essa questão, e ele diz o seguinte: mas nem por isso as vítimas desses flagelos deixam de o ser. E olha as respostas, olha a resposta dos espíritos. Se considerasseis a vida qual ela é, e quão pouca coisa representa com relação ao infinito, menos importância daríeis a isso. Em outra vida, essas vítimas acharão ampla compensação aos seus sofrimentos. Mas tem uma condição: se souberem suportá-los sem murmurar. Eu até sublinhei, tá? Grifei, mudei a cor, esses grifos não estão na obra, são meus. E isso daí é muito importante. Isso daí, a gente volta lá no capítulo do Evangelho, bem-aventurados os aflitos, sobre o bem e o mal sofrer. Tá? Todos nós estamos passando por essa situação, todos nós estamos sofrendo essa situação. Cada um com seu quinhão de dor. Porém, nós temos que suportar sem murmurar. Temos o seguinte, se nós quisermos, o que os espíritos chamam de ampla compensação, não é? Porque, como todos nós sabemos, a cada um segundo as suas obras. E é interessante isso, né? A cada um segundo as suas obras, por isso que a gente não precisa ser nem advogado de acusação, nem advogado de defesa de ninguém, tá? Ninguém precisa da nossa advocacia, seja para acusar ou seja para defender. Porque, como a lei de Deus é justa, e nós não temos informações suficientes dos dois lados, né? Então vamos deixar para que a lei de Deus haja, ao invés de nós ficarmos aí muitas vezes murmurando, criticando, porque isso não vai mudar a situação coletiva, isso vai mudar
a nossa situação, vai piorar a nossa situação e daqueles que convivem conosco, direto ou indiretamente pelos meios sociais. Venha por um flagelo à morte ou por uma causa comum, ninguém deixa por isso de morrer. É a fatalidade da existência. Desde que haja soado a hora da partida. A única diferença em caso de flagelo é que o maior número parte ao mesmo tempo. É evidentemente que aqui ele está considerando que as pessoas não estejam o quê? Aumentando pelos seus atos a probabilidade de desencarnar, tá? Porque nós sabemos que é comum as pessoas morrerem antes do tempo devido aos vícios, né? Aos nossos vícios. Então, comemos demais, fumamos, bebemos demais, nos irritamos demais, praticamos a maledicência, perdemos a paciência. Então, a gente sabe que isso tudo também vai antecipar o nosso desencarne. E na hora que a gente está praticando isso, a gente não entra em desespero, né? Mas a hora que tem aí a pandemia, fica todo mundo desesperado. Será que vou morrer? Será que não vou? E é interessante porque em alguns grupos aí espíritas, que eu pude ler algumas mensagens, e alguns atendimentos fraternos que eu fiz online, de pessoas que me procuraram pelo Messenger, um dos relatos era o medo da morte, espíritas com medo da morte. Aí você vê que o fato de ser espírita não classifica ninguém a uma condição superior, porque o que vai nos classificar a uma condição superior é a nossa renovação íntima, nós procurarmos substituir os nossos sentimentos viciosos por virtuosos e as nossas escolhas, as nossas ações. Então, existem vários motivos, tá? Várias causas para que essas pessoas tenham medo da morte, não cabe a discussão aqui, mas é importante, se você entrar em contato com pessoas que tenham esse tipo de condição, ou se você está experimentando esse tipo de condição, procure fazer uma prece, procure estudar, procure refletir, substitua esse tipo de pensamento por outros pensamentos, evite notícias tóxicas, notícias que vão te colocar para baixo, tá? Procure ouvir músicas que te tragam boas recordações, que todo mundo tem as músicas aí, né, que trazem as boas recordações. Por quê? Porque essa onda vibratória do pessimismo e do alarmismo, ela está muito intensa. Então é comum nós vermos pessoas aí vigilantes com medo da morte. E eu acredito, pelo que eu tenho lido, tenho estudado, que nos próximos dias vem até aumentar aí o número de suicídios. Então nós também temos que ficar atento a isso. Então se você conhece alguma pessoa que mora sozinha, está se isolando e assim por diante, é importante você ligar para elas, se for os teus familiares, se for teus amigos, né, pessoas que são aí do seu convívio, pessoas queridas ao seu coração, ligue para elas e converse, compartilhe coisas boas, né? Essa semana, eu tive muito pouco contato, né, com as pessoas, no meio da semana ainda eu precisei ir para Uberlândia, estou em Ribeirão Preto, mas trabalho em Uberlândia, eu precisei ir na quarta tarde, voltar na quinta tarde. E como eu disse para vocês, eu continuo trabalhando. E essa semana eu dei 30 aulas, é uma quantidade grande de aulas, e eu gastei muito tempo para prepará-las. Então, os meus contatos foram muito poucos, mas tive aí alguns contatos online com as pessoas. E hoje eu tive 2 amigos que preocupados com o meu sumiço, né? Porque eu não tenho postado absolutamente nada em redes sociais, só compartilhei aí umas fotos de eu trabalhando. E o Ademar me mandou uma mensagem hoje cedo, perguntando se estava tudo bem, como que estão aqui em casa, tudo. E eu fiquei muito agradecido, né, de saber que eu recebi essa mensagem dele. Um amigão, uma outra amigona, que foi a Tereza, também me mandou logo depois, mandou um vídeo do Divaldo, né? Eu já havia assistido, mas reassisti porque penso que esses vídeos, quando eles começam a aparecer para nós sem a nossa solicitação, é importante a gente voltar a vê-los, a escutar essas palavras que nos esclarecem e nos consolam. Então, pessoal, a gente tem muita coisa aí que a gente pode fazer para minimizar as dores e os sofrimentos.
E quando a gente começa a murmurar, começa a se irritar, começa a temer a morte no corpo físico, começa a ficar com medo, será que vou passar fome, será que não vou? A gente acaba sintonizando com a desesperança, com o medo, e isso tudo são energias deletérias que vão nos afetar mentalmente, emocionalmente e fisicamente. Por isso que os espíritos, eles sempre deixam claro que nós devemos sempre manter a esperança. Então, olha só, continuando a resposta. Se pelo pensamento pudéssemos elevar-nos de maneira a contemplar toda a humanidade e abrangê-la em seu conjunto, esses tão terríveis flagelos não nos pareceriam mais do que passageiras tempestades no destino do mundo. Tá? Então, isso daí sempre existiu. O mundo de provas e expiações, isso daí é uma situação em que os espíritos necessitam desses flagelos, a humanidade necessita para ter os empurrões da lei do progresso. Então, a lei de destruição, né, que causa essas transformações, nada mais é do que um braço da lei do progresso. Porque onde a gente vê destruição, com a nossa visão limitada e míope, o que está acontecendo é a providência divina acelerando processos, porque nós, pelas nossas escolhas, não o fizemos. Kardec continua, ó. Tem os flagelos destruidores utilidade do ponto de vista físico, não obstante os males que ocasionam? Com certeza, né? Ó. Tem, mudam por vezes as condições de uma região, mas em muitos casos o bem que deles resulta, só as gerações vindouras o experimentam. Bom, às vezes você pode ficar meio chateado, né? Pô, tô passando por tudo isso e só as gerações vindouras o experimentam. Bom, lembrando que as gerações vindouras somos nós nas nossas próximas reencarnações. Então, essas mudanças aí são necessárias e apesar de só daqui a algum tempo elas realmente começarem a ficarem visíveis, nós é que vamos aproveitá-las nas nossas próximas existências. Tá? Não serão os flagelos igualmente provas morais para o homem, provas que os põem a braços com as mais aflitivas necessidades? Os flagelos são provas que dão ao homem a ocasião de exercitar a sua inteligência, de demonstrar sua paciência e resignação ante a vontade de Deus, e que lhe oferece ensejo de manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, se não estiver dominado pelo egoísmo. Como eu disse, conforme a gente aproveita esse momento de testemunho, praticando tudo isso que os espíritos responderam ao Kardec, e tem muito mais do que isso, evidentemente, nós vamos nos transformando, nós vamos mudando as nossas vibrações, nós vamos nos sintonizando com as regiões superiores da vida. Olha, e para aqueles que estavam em condições, durante o desdobramento do sono físico, isso que nós estamos vivenciando agora, os desdobramentos e assim por diante, todos os trabalhadores de Jesus que apresentaram condições, foram alertados durante o desprendimento do sono físico. Tá? Então, só foram pegos, do ponto de vista espiritual, de surpresa, os espíritos que estavam desatentos, que estavam pensando em situações bem materiais, que estavam praticando o seu egoísmo, o seu egocentrismo, que estavam o quê? Com a sua atenção voltada para os seus vícios, mas os outros foram alertados. Se você perguntar nas diversas reuniões mediúnicas, onde existe psicografia, onde existe as comunicações dos instrutores espirituais, eles não falavam, evidentemente, diretamente sobre isso antes de acontecer, mas falavam das transformações necessárias que o planeta precisa passar. Se nessas situações, ou seja, de reuniões materiais, esses amigos nos
advertiam, nos instruíam sobre isso, com absoluta certeza, no desdobramento pelo sono físico, nós tínhamos uma compreensão, porque tínhamos uma apreensão muito maior desses conteúdos e do significado deles. Dado ao homem conjurar os flagelos que o afligem, bom, o que é conjurar aí? Conjurar tem vários significados, essa palavra, tá? Mas vocês vão ver ao longo do texto que o significado aí é prevenir. Então, é dado ao homem se prevenir ou prevenir os flagelos que o afligem? Em parte é. Não, porém, como geralmente o entendem. Muitos flagelos resultam da imprevidência do homem. À medida que adquire conhecimentos e experiência, ele os vai podendo conjurar, isto é, prevenir, se lhe souber pesquisar as causas. Contudo, entre os males que afligem a humanidade, alguns há de caráter geral, que estão nos decretos da providência e dos quais cada indivíduo recebe mais ou menos o contragolpe. A esses nada pode o homem opor, a não ser a sua submissão à vontade de Deus. Existe um vídeo muito interessante de um canal português que mostra como começou o Covid-19 lá na China, e alguns colegas biólogos que assistiram confirmaram, dizendo que é um vídeo sério, não é fake news, e vocês vão conseguir compreender, para quem for pesquisar, esse vídeo está no YouTube, que várias situações poderiam ter sido evitadas. Tá? Agora, a partir do momento que aconteceu lá e chegou até aqui, nós estamos naquele grupo que nós não podíamos o quê? Evitar. Nós estamos vivenciando. Nossa, mas que injusto isso, de forma alguma. Tá? Porque, conforme já foi dito nas questões anteriores, nós temos necessidades de passar por isso. Observa que esse flagelo aí da humanidade, diferente de outros, como, por exemplo, a fome, em determinadas situações, os maremotos, em outros locais, que são bem localizados, bem pontuais, o que nós estamos vivendo agora é algo mundial. Então, isso é uma necessidade do globo, é uma necessidade do mundo. E nós somos integrantes dessa coletividade. Cada um de nós vai receber esse contragolpe com maior ou menor intensidade, dentro do nosso merecimento e das nossas necessidades de progresso. Tá? Então, assim, a nossa rebeldia, a nossa revolta, em nada vai mudar o que a gente está passando. Porém, se a gente tiver paciência, coragem, esperança, ideias novas, oportunidades que passam por nós, nós podemos o quê? Agarrá-las. Esses mesmos males, entretanto, eles muitas vezes agravam pela sua negligência. Com certeza. Tá? Então, vocês devem estar vendo aí pelos órgãos de saúde algumas situações que devem ser evitadas e outras situações que devem ser seguidas. Bom, eu não sou da área médica, não sou da área sanitária, eu sou um educador, sou um professor de ciências exatas. Então, como eu não sou especialista desse meio, cabe a mim seguir as orientações dos especialistas. Então, por exemplo, se eu necessito sair para comprar alimentos, e eu tenho comigo um álcool em gel, eu tenho comigo um álcool líquido, e eu posso utilizar quando eu estiver fazendo essas compras, para poder diminuir, minimizar as formas de contágio, eu devo fazer. Ao chegar em casa, as orientações que eles têm dado é que nós troquemos as nossas roupas, coloquemos elas para lavar, coloquemos elas para lavar, e que peguemos as compras e higienizemos. Então, vamos fazer isso. Por quê? Ninguém morre de véspera, esse é o ditado popular. Mas conforme eu disse para vocês, nós, pelas nossas ações, nós podemos antecipar isso sim. Então, se chegar o momento da gente desencarnar pelo contágio com o Covid-19, se nós estivermos fazendo tudo o que nós devemos,
É uma situação. Agora, se nós nos contaminarmos e viermos a desencarnar sendo negligentes, isso é uma outra situação. E fora, nós também podemos contaminar as outras pessoas. Então é muita responsabilidade. Na primeira linha dos flagelos destruidores, naturais e independentes do homem, devem ser colocados a peste, a fome, as inundações, as intempéries fatais às produções da terra. Bom, a gente pode aí substituir essa peste pela Covid-19, né? E tantas outras aí que houveram depois. Logo depois da publicação dessa obra, nós tivemos a gripe espanhola, né? Então são doenças aí que acabam aparecendo e são flagelos destruidores naturais independentes do homem. Que nós estamos vivenciando hoje independeu da nossa vontade, foi independente da nossa vontade. Então, a partir daí, nós devemos fazer o quê? É fazer a nossa parte, conforme a gente já colocou no vídeo. Não tem, porém, o homem encontrado na ciência, nas obras de engenharia, no aperfeiçoamento da agricultura, nos afolhamentos e nas irrigações, no estudo das condições higiênicas, meios de impedir, ou quando menos, de atenuar muitos desastres. Parece que isso daí foi escrito há alguns dias, né, algumas semanas, mas não foi não, isso é século XIX, pessoal. Tá? Allan Kardec, com a sua sabedoria em fazer perguntas adequadas, corretas, e os espíritos já respondendo de uma maneira que pudesse nos esclarecer e consolar quando nós vivenciássemos esses desastres. Certas regiões, outrora assoladas por terríveis flagelos, não estão hoje preservadas deles? Que não fará, portanto, o homem pelo seu bem-estar material quando souber aproveitar-se de todos os recursos da sua inteligência. E quando aos cuidados da sua conservação pessoal, souber aliar o sentimento de verdadeira caridade para com os seus semelhantes. E hoje, né, assistindo televisão, e eu fiquei muito feliz, porque a Unifesp, junto com um grupo de voluntários, eles estão se utilizando nesse momento, né, já faz alguns dias, de impressoras 3D, elas fazem impressão 3D, para confecção de máscaras protetoras aos os trabalhadores da saúde, para que eles possam se preservar, diminuindo aí chance de contágio. E a organizadora desse grupo, ela pediu ajuda nas redes sociais para ver quem tinha impressoras 3D que pudessem ajudar. Em poucas horas, 2.000 colaboradores, 2.000 pessoas se prontificaram a levar as impressoras num determinado local, parecia um galpão pela reportagem, e estão fazendo aí centenas, tá, de máscaras por dia. A última entrega foram de 1.000 máscaras, e você vê aí a caridade, a solidariedade das pessoas, né? A preocupação para com as pessoas. O ser humano hoje na nossa sociedade, seja ele a idade que for, seja ele a condição que for, seja ele a religião, a raça, a orientação sexual, seja ele a orientação político-partidária, a ideologia política dele, ele é o bem mais importante. Porque, ao final das contas, quando nós estivermos mais despertos para a nossa realidade espiritual, nós vamos ver em cada um deles o irmão em humanidade, o Filho de Deus, como nós também o somos. E se nós soubermos filtrar as informações e divulgá-las, nós vamos ver que há muita gente preocupada com o próximo. Se o próximo tem o álcool em gel, se tem água, se tem comida. E estão fazendo diversas ações. Tá? Ah, mas estão se expondo. Mas eles estão se expondo para o bem do próximo. Então, se nós pudermos fazer o bem, seja divulgando uma notícia, ou, por exemplo, se você for fazer uma compra no supermercado,
Divulgue isso para aquelas pessoas mais próximas, para você fazer uma compra só. Você faz uma compra só e leva depois para as pessoas, seus amigos, familiares, seja quem for. Isso é só um exemplo, pessoal. Tá? Eu sei que cada um aí vai analisar as suas ferramentas, o seu potencial criativo, as suas dificuldades e necessidades, e vai chegar aí a situações em que a gente vai poder vibrar a verdadeira caridade. Ah, Eri, mas eu não tenho condições financeiras, eu estou até passando necessidades, mas nesse caso, então, você pode ser um bom ouvinte ou esclarecer e consolar pessoas que estão em situações menos felizes do que a sua. Questão 783. Segue sempre marcha progressiva e lento o aperfeiçoamento da humanidade? Há o progresso regular e lento que resulta da força das coisas. Quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto deveria, Deus o sujeita de tempos a tempos a um abalo físico ou moral que o transforma. Só voltar aqui quero ver um negócio. Ah, você viu que deu um pulo da 741 para 783. Por que deu esse pulo? Porque eu estava lá na lei de destruição e agora eu estou na lei do progresso. Então, você vê que parece que uma estava na sequência da outra, as perguntas, mas não estão. Por isso que eu disse que a lei de destruição é um braço da lei do progresso. Conforme os espíritos colocaram, onde a gente vê destruição, a providência divina age com transformação. E nesse caso, quando ele fala assim, quando porém um povo não progride tão depressa quanto deveria, Deus o sujeita de tempos a tempos um abalo físico ou moral que o transforma, nesse momento, a gente não está vendo um povo, a gente está vendo a humanidade. E diversos pesquisadores, cientistas sociais, historiadores, têm dito que a hora que essa pandemia passar, a hora que nós pudermos voltar à nossa rotina, ela não vai ser mais a rotina como nós conhecíamos antes. As pessoas vão estar transformadas. E dependendo das escolhas que nós fizermos agora, nós vamos estar transformados para melhor. Então, observa que esses cientistas políticos, cientistas sociais e historiadores, eles não estão falando em doutrina espírita. Eles estão falando dentro das ferramentas de pesquisa que eles possuem. E eles já deixaram claro que não tem como, depois de tanto tempo confinados, depois de tanta gente conseguindo dispor de ferramentas em prol do bem do próximo, nós voltarmos à nossa rotina como se nada tivesse acontecido. É só você ver as pessoas que passaram lá na Europa pela Segunda Guerra Mundial, e tem vários depoimentos aí na web, no YouTube, e você vê eles falando que a vida mudou totalmente, né? Então, isso realmente, esse abalo físico-moral que nos transforma. E os espíritos continuam. O homem não pode conservar-se indefinidamente na ignorância, porque tende a atingir a finalidade que a providência lhe assinou, ou lhe assinalou, né? Ele se esclarece pela força das coisas, ou seja, ele é obrigado a se esclarecer. As revoluções morais, como as revoluções sociais, se infiltram nas ideias pouco a pouco. Dormitam durante séculos, depois irrompem subitamente e produzem um desmoronamento do carunchoso edifício do passado, que deixou de estar em harmonia com as necessidades novas e com as novas aspirações. E aí a gente tem que pensar o seguinte, que Jesus, que é o governador do planeta, e seus emissários, eles estão trabalhando por essas necessidades novas, por essas novas aspirações. E nós temos que lembrar também, lá na época do cristianismo primitivo, e a gente vê isso com mais detalhes nas obras do Emmanuel, chamados romances históricos, né? Há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo e Paulo Estevão, nós vemos nessas obras
que as ideias novas e as necessidades novas e as novas aspirações que o cristianismo trouxe também precisou de um tempo para que ele pudesse eclodir. E nós vimos que na época de Jesus haviam dois grandes grupos ali, que eram os romanos, que estavam dominando o povo judeu, e nós tínhamos o Sinédrio, que guardava ali as responsabilidades sociais da comunidade, da sociedade, e guardava também as questões religiosas. E nós vimos que tiveram várias perseguições aos cristãos. Jesus foi condenado à morte como criminoso comum, com exceção de João Evangelista, todos os seus apóstolos foram condenados à morte. E nesse momento, nós também temos necessidades novas e novas aspirações, conforme aquela época. E você observa, todos esses trabalhadores da primeira hora, os apóstolos, os discípulos, todos eles sempre deram o seu melhor. Se nós voltarmos lá na obra Paulo e Estevão, nós vemos que Mateus, nós vemos que Tiago, Pedro e João trabalham na Casa do Caminho, independente de questões políticas, independente de ideologias outras que fossem, porque eles seguem uma ideologia só, a do Cristo. E nós, os trabalhadores da última hora, nós, quando reencarnamos, nós já sabíamos dessas necessidades novas e novas aspirações. O mundo necessitava dessas revoluções que estão acontecendo, e essa última aí, a da pandemia, queriam o quê? Finalizar o processo de transição do mundo de expiações e provas para o mundo de regeneração. Tá? Então, nós não devemos nos assustar ou achar que passaríamos por essa existência sem dar o nosso testemunho dessas experiências. Isso faz parte do nosso planejamento reencarnatório. Nessas comoções, o homem muitas vezes não percebe senão a desordem e a confusão momentâneas que o ferem nos seus interesses materiais. Aquele, porém, que eleva o pensamento acima da sua própria personalidade, admira os desígnios da providência, que do mal vai sair o bem. São a procela. Procela é uma tempestade muito forte, né? São a procela, né? A tempestade que saneia a atmosfera, depois de terem agido violentamente, né? Então, nós, com certeza, se nós pegarmos essa sequência aí que eu separei, e são só alguns de perguntas, são só algumas perguntas, né? Mas se você puder ler a parte 3 do Livro dos Espíritos, vocês vão ver que ela é extremamente esclarecedora e consoladora. Então, quando a gente consegue ter um olhar acima da materialidade, a gente percebe que a gente está fazendo parte de uma mudança e que, como trabalhadores da última hora, e está também nas obras básicas, né, que ao espírita cabe a transformação moral do mundo, e evidentemente que ele não diz somente ao espírita, tá? Mas ele diz, ao espírita cabe a transformação do mundo, e essa transformação, a moral, aquela que nós temos condições aí de fazer, independente da nossa situação socioeconômica, e esse é o momento de nós agirmos como trabalhadores da última hora. Trabalhadores que estão identificados com a proposta de Jesus de transformação da humanidade através da transformação, da renovação individual, né, de cada um. E agora, turma, para a gente poder aí... Falei turma que é tão acostumado a toda aula, né? Então agora, meus amigos, né, na questão 886, né, demos um pulo ainda maior ainda, Kardec pergunta, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Então, os
espíritos colocam para nós o seguinte: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. E aqui é importante a gente pensar o seguinte: é com muita tristeza que eu vejo alguns familiares, alguns amigos, alguns companheiros aí de ideal espírita, muitas vezes se referindo ao ex-presidente Lula como Lula ladrão, esse criminoso, esse idiota, ou mesmo a outras personalidades aí do grupo dele, ou então se referindo ao presidente Bolsonaro como um homofóbico, um misógino, um machista e assim por diante. Eu não tiro a razão de nenhum de vocês que assim se portam de classificá-los dessa forma, tá? Cada um de vocês deve ter as suas razões, né? Ou embasado nos seus valores, ou embasado aí nas declarações e nos atos judiciais. Não é esse o ponto, tá? E com certeza nós não estamos aqui defendendo ou acusando nenhum dos dois, né? Seja o ex-presidente Lula ou o presidente Bolsonaro. A nossa reflexão agora é sobre quando eu faço esse tipo de colocação, está faltando nas minhas ações benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Porque quem de nós vai poder afirmar, com certeza, que já não estivemos em posição de poder, de comando, e não agimos de maneira igual? Se eu considero um ladrão, se eu considero um outro homofóbico, se eu considero um imoral, o outro machista, misógino, será que eu também já não fui assim? E se hoje eu não sou, porque se eu estou criticando o outro, eu estou considerando que eu não seja. E se hoje eu não sou mais assim, será que eu consegui deixar de ser assim, de sê-lo dessa forma, sozinho? Será que ninguém estendeu a mão da benevolência, da indulgência, do perdão para comigo? Será que eu ainda não continuo sendo assim, mas as leis de Deus me permitem o esquecimento e eu não me lembre que eu fiz atos muito parecidos? Talvez por isso me incomode tanto esses exemplos que eu acabei de dar, e por isso que eu fico atacando de maneira, vou dizer uma palavra que eu não gostaria, mas é como eu entendo as coisas, de maneira criminosa do ponto de vista moral. Porque quando nós não somos benevolentes, não somos indulgentes e não perdoamos, nós estamos cometendo um crime perante as leis de Deus. A lei de justiça, amor e caridade. Então, se eu gosto tanto da justiça, se eu gosto tanto de ser amado e digo que faço a caridade, os espíritos disseram que a benevolência, a indulgência e o perdão que vão fazer parte da caridade. E para quem ainda acha que eu esteja exagerando, já que você pode considerar eles e outros como criminosos, ou de fato ou morais, existe uma passagem no Evangelho chamada a caridade para com os criminosos. E se você se viciou tanto a falar mal dessas personagens da nossa política, ou de outras, e fica defendendo grupos ideológicos ou grupos político-partidários, e tem essa postura de ataque, é só uma reflexão que nós estamos fazendo aqui. Então eu sugiro que leia esse capítulo, tá? Em que você vai encontrar o item caridade para com os criminosos. Tá? Lá no Fora da Caridade não há salvação. É muito importante porque muitas vezes esses ataques é uma toxicidade, tá? Que vai chegar até as pessoas que muitas vezes são invigilantes, são despreparadas, não têm o conhecimento que nós temos e vão reagir violentamente a isso, fazendo outras postagens. Isso daí vai criando um ambiente, uma psicosfera tão tóxica,
que dá oportunidades aos espíritos ignorantes, perversos, maldosos, de nos utilizarem como médiums deles. Tá? Lembrando que nós somos médiums 24 horas. E a gente quer ser médium dos trabalhadores da primeira hora, dos trabalhadores da seara de Jesus, ou quer ser médiums desse grupo de espíritos que querem implantar, eles não vão conseguir, mas querem implantar a desordem, a revolta, querem fazer com que as nossas atitudes nos levem a uma falência moral nessa existência. Então não adianta a gente falar que a gente é espírita, que a gente é cristão, se a gente não pratica o básico, que é a caridade. Sermos benevolentes com todos, indulgentes para as imperfeições dos outros, porque somos imperfeitos e muito imperfeitos, e perdoar as ofensas. E o que é perdoar as ofensas? Perdoar as ofensas não é esquecer, não. É dar novas oportunidades àqueles que nos ofenderam. É não vibrar mal para com eles. E se por acaso essas situações aí, porque como a gente está confinado, para muitos sobra mais tempo para ficar nas redes sociais se degladiando, né? Bloqueando amizades, insultando, ofendendo e assim por diante. E se por acaso você está sendo alvo de perseguições, calúnias pela sua orientação político-partidária, ou você está atacando, lembre que Jesus, em toda a sua trajetória, ele jamais atacou quem quer que seja. Até quando perguntaram para ele se deveria dar contribuição dos impostos a César, Jesus deixou muito claro: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Na mulher adúltera, quando eles queriam fazer justiça, Jesus falou: atire a primeira pedra aqueles que estiverem sem pecados. E nós devemos nos lembrar de uma lição muito importante, que é aquela que nós devemos orar por aqueles que nos perseguem e nos caluniam. Então, se você vive esse ambiente de toxicidade, se acalma, reflita um pouco, veja se você não está envolto num vício mental, veja se você não está passando um processo obsessivo muito sutil, chamado fascinação. Se você não está fascinado por uma figura política. Porque muitas vezes nós nos fascinamos com as pessoas, com as figuras políticas. Nós nos tornamos advogados de defesa de uns, advogados de acusação de outros. E o tempo vai passando e a gente vai perdendo as oportunidades que estão aí. E eles continuam. O amor e a caridade são um complemento da lei de justiça. Pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos nos fosse feito. André Luiz deixa muito claro que nós não fazemos todo o bem que nos é possível. Com raras exceções isso acontece. Nós fazemos todo o bem que nós queremos fazer. Muitas vezes nós somos seletivos com aqueles que pensam igual a nós, que são da mesma classe social que nós, tem a mesma condição cultural, a mesma orientação sexual, ou que tem a mesma religião. André Luiz deixa isso muito claro. Então, a gente precisa romper esses preconceitos, essas limitações, e sair do todo bem que nos é agradável, o que nós escolhemos fazer, para todo bem que nos seja possível. Tal o sentido dessas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. E quando nós fazemos ataques a quem quer que seja, isso não está acontecendo. Existe uma passagem muito interessante do encontro de Humberto de Campos, né, o irmão X, com Judas Iscariotes. Humberto de Campos estava visitando, né, como espírito, evidentemente, a região da Palestina, e lá avisam para ele que Judas, filho de Iscariotes, estava lá.
E ele, então, pede licença, pergunta se podia conversar com ele, ele fala que sim. E num determinado ponto da conversa, o irmão X pergunta para Judas o que ele acha das manifestações populares que colocam o boneco dele e fazem a malhação de Judas, né? Hoje a gente vê bem menos isso, né? Hoje eles usam figuras políticas, mas é a mesma coisa. E aí Judas diz o seguinte, o irmão X descreve que nesse momento ele toma uma face de uma certa tristeza e diz assim, infelizmente, esses irmãos, eles se esqueceram da lição evangélica de não atirar a primeira pedra. Então fica aí, pessoal, essas reflexões nossas, tá? Nada que eu estou falando aqui é meu, é tudo baseado na doutrina espírita, para esses dias de pandemia, de isolamento social, de polarização política partidária. E aí os espíritos ainda continuam respondendo a Kardec, Allan Kardec. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou os nossos superiores. Aqui no caso de inferiores, iguais ou superiores, evidentemente que ele está falando socialmente. Ela nos prescreve a indulgência, porque de indulgência precisamos nós mesmos. E nos proíbe que humilhemos os desafortunados, contrariamente ao que se costuma fazer. Apresente-se uma pessoa rica e todas as atenções e deferências lhe são dispensadas. Se for pobre, toda a gente, como que entende, não precisa preocupar-se com ela. No entanto, quanto mais lastimoso seja a sua posição, tanto maior cuidado devemos pôr em lhe não aumentarmos o infortúnio pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura elevar aos seus próprios olhos aquele que lhe é inferior, diminuindo a distância que o separa. O exemplo que ele dá é de diferença social, mas a gente poderia falar das diferenças intelectuais, né? Nós poderíamos aí falar das diferenças sociais, porque ele está falando da financeira, né, melhor dizendo, mas das sociais, de raça, de orientação sexual, seja como for, toda vez que você trata alguém que já está numa situação de fragilidade, de maneira que lhe falte a indulgência no trato com essa pessoa, está lhe faltando a caridade. E Jesus também disse, amai até mesmo os vossos inimigos. Ora, o amor aos inimigos não será contrário às nossas tendências naturais e a inimizade não provirá de uma falta de simpatia entre os espíritos? Bom, eu coloquei essa questão aí, porém a gente sabe, né? Todo mundo aí já, em algum momento, teve contato com essa questão, a gente sabe bem a resposta, né? É certo que ninguém pode votar aos seus inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi isso que Jesus pretendeu dizer. Amar os inimigos é perdoar-lhes, lhes retribuir o mal com o bem. Aquele que assim procede se torna superior aos seus inimigos, superior moralmente, ao passo que abaixo dele se coloca quem procura tomar vingança. E a gente precisa tomar muito cuidado com as nossas pequenas vinganças, aquela vingancinha que a gente, pelo nosso conteúdo intelectual, tenta disfarçar para nós mesmos, para nossa própria consciência, mas não consegue. Eu não fiz por mal. É assim, muitas vezes a gente fala. Algumas vezes é verdade, você foi bem intencionado e queria fazer o bem. Mas vamos ser sinceros, só que toda vez que a gente fala isso, a gente realmente não quis fazer o mal. Aquele sorrisinho sarcástico, aquela risadinha, aquela frase, esse não perde por esperar, tudo isso são pequenas vinganças. Aquele conteúdo tóxico que compartilhamos, aquele comentário lá num post do Facebook que fazemos para inflamar as pessoas que pensam diferente de nós. Então, tudo isso são pequenas vinganças, né? E seria muito mais interessante se pudéssemos compartilhar aí passagens do Evangelho,
se pudéssemos compartilhar mensagens que enobrece o indivíduo, que lhe acalma, né? Que lhe permita sair, muitas vezes, daquele vício mental, quebrar um pouquinho da fascinação que todos nós, muitas vezes, estamos submetidos. Então, é muito importante essa questão 887. E, para finalizar as nossas reflexões, eu fui lá naquele... Vamos pensar bem em quem que nós devemos nos espelhar. Então, na questão 625 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Jesus. Bom, resposta simples, seca, né? Antigamente falava curta e grossa, porque esse foi o tipo ou o modelo mais perfeito que veio à Terra. Com esse, pessoal, com seus ensinamentos, com as bem-aventuranças, com o seu evangelho, você pode ter absoluta certeza que as suas escolhas baseadas no ensinamento de Jesus, ou nos seus ensinamentos, você não vai ter perigo de errar. A não ser que você se deixe contaminar pelo materialismo, pelo egoísmo, pela vaidade. E por que Jesus é o modelo? Porque é nele que nós devemos nos espelhar. Nas suas ações, tá? Principalmente, nos seus ensinamentos. E toda vez que você tiver que tomar uma ação, pergunte para si mesmo: será que Jesus faria assim? Será que existe alguma passagem no Evangelho próxima à situação que eu estou vivenciando? Será que tem alguma informação, algum ensino nas bem-aventuranças que sirva para mim? Nesses momentos em que os ataques espirituais são diários, são muito intensos, tá? Eu acredito que todos vocês aí que têm feito seu evangelho, têm pego aí alguns minutos de reflexão, de interiorização, têm percebido os campos vibratórios desses espíritos perversos que tentam nos interferir, nos influenciar, né, interferir nas nossas escolhas. Se você não está se dando um tempo para fazer essas reflexões, é importante você se dar esse momento, porque a gente precisa saber quais são os espíritos que estão nos rodeando. Então, tem os bons espíritos, tem os amigos espirituais, os familiares, e tem também os nossos inimigos de outras épocas, os inimigos da humanidade, os inimigos da doutrina espírita. Tá? E nós precisamos nos espelhar em Jesus. Mas além de modelo, ele é nosso guia. Ele vai nos guiar para onde? Ele vai nos guiar até a felicidade. Através das escolhas que nós fazemos, nós vamos conseguir construir a nossa felicidade. Tá? E se nós, por acaso, estivermos passando por momentos de infelicidade, peçamos ajuda àqueles amigos que nós temos. Entre em contato pelo WhatsApp, pelo Messenger, pelo telefone. Liga, né? Ultimamente a gente quase não tem ligado para ninguém mais, mas liga, conversa, ouve a voz. Isso é muito importante. Tá? Nós não podemos nos deixar abater pela onda de pessimismo, alarmismo, medo, desesperança, desencorajamento. Tá? Nós somos os trabalhadores da última hora. Isso tem que ficar muito bem sulcado na nossa consciência. Nós temos que fazer aquilo que podemos e não que queremos somente. Nós temos que usar todos os recursos que estão à nossa disposição. Tá? Então, isso aí é muito importante nós refletirmos. E aí os espíritos continuam. Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição... Não, isso é Kardec, né? Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo.
E a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque o Espírito Divino o animava, e porque foi o ser mais puro de quantos tem aparecido na terra. E ele é o governador do mundo. Ele é aquele que nos ofereceu nessa existência fazermos parte da sua seara. Nós somos semeadores. Nós precisamos ter a fé do tamanho da semente de mostarda. Para quem não viu o tamanho da semente de mostarda, é muito pequeno. E ele falou que se nós tivéssemos a fé do tamanho da semente de mostarda, muitas coisas poderíamos realizar. Só que não é a fé contemplativa, que nós já vivenciamos muito essas experiências. É a fé raciocinada. É aquela fé em que eu vou ter obras, em que eu vou obrar. Essa fé não me leva à contemplação apenas. Essa fé me leva à realização de obras, onde eu serei proativo e não reativo, aonde eu vou poder semear a fraternidade, a solidariedade, a caridade, o bem. Eu vou sair um pouquinho do meu egoísmo, do meu egocentrismo, e vou poder compartilhar o que de bom eu já possuo com aqueles que se encontram em situações menos felizes do que as nossas. E aqueles espíritos que nos acompanham de perto, querendo nos utilizar para fazer o mal, eles vão aprender conosco. Alguns até, sem querer ser soberbo ou arrogante, alguns até vão conseguir se despertar com as nossas atitudes. Que a amizade seja um dos elementos mais importantes, um dos sentimentos mais importantes da nossa caminhada. Que nós deixemos de ter tantas inimizades por questões tão fúteis e possamos fazermos amigos, porque no fundo somos todos irmãos. Quanto aos que, tendo pretendido instruir o homem em lei de Deus, transviaram-no por meio de falsos princípios, isso aconteceu por haverem deixado que os dominassem sentimentos demasiado terrenos, e por terem confundido as leis que regulam as condições da vida da alma com as que regem a vida do corpo. Muitos apresentaram como leis divinas simples leis humanas, estatuídas para servir as paixões e dominar os homens. A história da humanidade está cheio disso. Hoje nós ainda vivemos isso, muitos casos aí, que nós não devemos aí criticá-los, mas devemos ser indulgentes para com eles. Porque no momento que despertarem, como em algum momento nós despertamos, eles verão que tem muito trabalho para fazer para poder se regenerar, que é o que aconteceu conosco. Eu vou agora parar a nossa apresentação para ficar em tela inteira. E vou encerrar a nossa conversa com uma música, Ode à Alegria, do Beethoven, da Nona Sinfonia. Tá? Espero aí que todos tenham aproveitado de alguma forma, espero ter sido útil, tá? De alguma forma. Fazia muito tempo que eu queria gravar, né? Mas infelizmente os trabalhos profissionais não permitiram. E que a alegria tome conta dos nossos corações nesse momento que tanta necessidade passa a humanidade. Os nossos melhores fluidos, as nossas melhores vibrações, os nossos melhores sentimentos e emoções possam ser utilizados pelos benfeitores da humanidade, os trabalhadores da primeira hora,
em prol daqueles que se encontram em situações menos felizes do que as nossas, porque já ressoou na acústica da nossa consciência a necessidade da mudança, da renovação íntima, do despertamento para os valores morais. Que esses momentos que nós vivemos aí de isolamento possam ser vivenciados com o nosso esforço na renovação íntima. E com certeza, como somos imperfeitos, num ou outro momento vai bater o desânimo, as energias vão ver que vão oscilar. Mas basta nos lembrarmos que o sol que nos ilumina e nos aquece hoje foi o mesmo sol que iluminou e aqueceu Jesus pelos caminhos coerentes da Galileia, quando ele nos trouxe a boa nova, quando ele permitiu que nós pudéssemos fazer parte da sua seara, e que ele, com toda a sua bondade e infinita misericórdia, nos ampare e nos sustente, em nome de Deus, nosso Pai, que é todo amor e fonte inesgotável da vida. Fiquemos em paz, meus amigos, companheiros de ideal cristão, trabalhadores da última hora, e que possamos, juntos, ao mudarmos o panorama individual da nossa psicosfera, auxiliarmos a mudar o panorama da psicosfera global. Que Jesus, mais uma vez, nos sustente e nos fortaleça nesses momentos. Fiquemos em paz e até uma próxima oportunidade. Creio que daqui 7 dias deva fazer uma próxima gravação. Até lá, meus amigos. Fiquem em paz.